Bom, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma oportunidade, de estudo, de aprendizado, de fortalecimento, eu chamaria, para todos nós. E hoje eu ainda vou estar aqui falando um pouquinho do livro do José Carlos de Luca, que é Força Espiritual. É um livro também de cabeceira, que a gente vem também fazendo o estudo dele para nós mesmos, Às segundas-feiras a gente faz o Médico Jesus, que é a parte, da parte das curas, do tratamento de cura, e as quartas-feiras da parte espiritual, que é o do fraternal. Então, que possamos, eu possa passar para vocês um pouquinho a mais aqui, complementar o que já está escrito aqui. Estou vendo alguns rostos novos, são novos, sejam bem-vindos à nossa casa, tá? Tem mais alguém chegando pela primeira vez? Não? Então sejam bem-vindos, tá? A gente, antes da palestra, a gente faz essa leitura desse livro, tá? Para fortalecimento. São os puxões de orelhas, que a gente sempre é bom, Cada puxão de orelha aqui. E olha só o que nos reserva essa noite. 70 vezes 7. O que nos remete? 70 vezes 7. Perdoar, uma das atitudes que nós, assim, espíritas, e todos nós, acredito que possamos, de entender a importância de saber perdoar. E eu vejo assim, quando nós conseguimos descer do pedestal, que cada um de nós se encontra, e pedir perdão, saber pedir perdão, é um ato que nos glorifica e que nos mostra um caminho para nós mesmos, o nosso crescimento espiritual. É incrível, é uma atitude bem pequenininha, grandiosa na sua forma de expressão, que a gente tem entre nós e que nos faz tão bem. Vamos ver o que diz aqui. Não se iluda com a ideia de viver sem passar pelo crivo das críticas, injúrias e decepções. Por isso, se você não aprender a perdoar, sua existência se tornará um peso difícil de carregar. Até hoje, o homem não encontrou remédio mais eficaz do que o perdão. Embora perdoar seja ainda visto por muitos como um sinal de fraqueza. Olha, e nós que estamos aqui até possamos achar incrível isso, um sinal de fraqueza, de você pedir perdão, para alguém. E nós, ele coloca aqui algo que é interessante, que eu acho que é interessante a gente reprisar isso aqui. Não se luta com a ideia de viver sem passar pelo crivo das críticas. Quem de nós já não sofreu críticas? Quem de nós já não sofreu injúrias e decepções? Faz parte do nosso crescimento, faz parte da nossa vida aqui na Terra. E às vezes a gente, recebendo esse tipo de injúrias, críticas, a gente cresce a nossa raiva interna, cresce aquele nosso sentimento de dar de volta o olho por olho. Ele vai falar um negócio legal aqui do olho por olho. Jesus, no auge do martírio, perdoou seus crucificadores e, com tamanho gesto de amor, dividiu a história em duas partes, antes e depois dele. Dividiu. A história da nossa vida também pode ser dividida em dois momentos, antes e depois de perdoarmos, para nós entendermos o quão é importante esse perdão. Como é importante não só a palavra perdoar, ela já é forte, Ela já carrega algo muito, muito forte que nós sentimos. E o ato? Jesus dividiu a história em duas vezes.
E é importante, antes e depois dele. E nós dividimos a nossa história antes ou depois e depois do perdão. É um divisor de águas. Revidar a ofensa é sempre mais fácil do que oferecer o perdão. Quem revida desce ao nível do ofensor. E ele se equipando, a ele se equiparando e convertendo-se em vingador, como o revide. Cria condições para ser futuramente vingado quando for a sua vez de se equivocar. Quem lançar mão da espada, pela espada morrerá, afirmou Jesus. Que, né, é algo também interessante, né? Se eu revidar, se eu reclamo de alguém, se eu criticar alguém por algo que tenha me feito, eu não vou estar, se eu quiser revidar esse mal, eu não vou estar descendo no mesmo nível. Não é verdade? E aí, se eu faço isso, como é que eu vou querer ser perdoado nas minhas ofensas? Será que eu sou perfeito? Que nunca falei mal de ninguém? Será que nunca cometi nenhum equívoco? Lógico que já. E bastante. Né? Porque o nosso verbo, ele é complicado. Ele saiu e não tem mais como retornar, né? Vai querer corrigir o que você falou de errado, você vê. Você se enrola tudo. Então a gente precisa tomar muito cuidado com aquilo que faz. A grande maioria ainda prefere a lei do olho por olho. Olha o que ele vai falar, hein? Talvez por isso a humanidade esteja quase cega. A grande maioria ainda prefere a lei do olho por olho. Estamos ficando quase que cegos, porque essa lei do olho por olho, dente por dente, é lá de trás, quando ainda tínhamos ali ainda, você sofria uma ofensa, você tinha que devolver aquela ofensa. Você não poderia ficar calado e perdoar. Era uma questão até de honra, né? Que havia nos tempos lá, 500 anos depois de Cristo, ou até antes mesmo, mas naqueles momentos difíceis que a Terra passou, depois de Jesus, tivemos grandes problemas, né, de domínio, de tantas coisas, de pressão, que nós, até aquele tem no nosso Evangelho, aquele que tem, como eu esqueci o nome, que você pede vai para o campo de batalha para um matar o outro. O duelo, obrigado quem falou, o duelo. Nós temos no nosso Evangelho o duelo, que ele é assim, vamos dizer, era uma forma de você revidar aquilo que você recebeu. Será que a gente está preparado, ou a gente ainda está nesse mesmo meio ainda, nessa mesma situação? É algo que nós temos que pensar, que nós temos que analisar. Se não usar de misericórdia para com os que se enganam nas estradas da vida, como você poderá chamar pela misericórdia de Deus por suas faltas? Se eu não perdoo, como que eu quero que Deus me perdoe? Esse é o grande, né, desafio. Para que eu possa ser perdoado, eu também tenho que perdoar. O perdão é via de mão dupla. Exige que você perdoe primeiro para poder ser perdoado depois. Está certo o que ele disse? Eu tenho que perdoar primeiro, para depois ser perdoado. Eu acho que na vida a gente tem momentos de que você tem que dar o exemplo, principalmente na família, quando nós nos tornamos pais, né? Avós, filhos, enfim. Na família é onde o aprendizado das condições morais são muito importantes.
E muitas vezes nós nos posicionamos perante filhos, principalmente, como os verdadeiros heróis, verdadeiros, né? Somos verdadeiros assim, né? Faça o que eu faço, eu mando, mas não faça o que eu faço. Acho que é errado. Porque nós temos que fazer o quê? Eu tenho que dar o exemplo, não é verdade? Eu preciso dar o exemplo de perdoar, vamos pôr neste caso o perdão. Porque eu vou estar ensinando a todos os meus familiares, não só os meus filhos, mas a minha esposa, os meus filhos, os meus parentes, meus tios, avós, né? Porque a idade pouco importa. Então o exemplo vem de nós. É um negocinho tão banal, que eu descobri fazendo e deu certo. Negócio assim, do trânsito. No trânsito, à noite, tem mão dupla e vem o veículo do outro lado com o farol bem no seu rosto. O que você faz? Você põe o seu no rosto dele. Eu fiz o inverso. Eu abaixei o meu farol. O cara falou. Alguns, mas não foi um exemplo que a gente dá. É um negócio tão simples, gente. É tão insignificante diante de tantas coisas que a gente vai aprendendo na vida. Isso foi um aprendizado para mim. A partir de então eu não fico, né, com aquela loucura toda de revidar o farol do carro que estava do outro lado. Não sei se eu fiz certo, fiz errado, mas a gente deu um exemplo. Tá certo? Oi? Ela te falou tudo bem, então não sei se a pessoa nem sabe. Aí já é outro. Todo mundo não fica te dando o farol alto, não? Deve ser outro problema. Mas a gente precisa, né, estar atento a esses detalhes. Porque você, num farol desse, ofusca a tua visão e você pode bater o teu carro. Você pode se complicar ali, inclusive. Então, se apagando o seu, pelo menos o que vem lá, o que está lá, você não sabe se ele usa óculos, se não usa, se o óculos ele é antirrefletivo, né? Quais são as condições do que vem lá, você pode complicar totalmente a visão do cara. São coisas, são situações que a gente vai aprendendo aí. Agora eu já me perdi todo aqui, no cinema eu parei, mãe. Eu vou tentar. Se eu repetir, você já falou. Bom, os canais de acesso a Deus ficam encobertos quando o nosso coração está cheio de mágoas. Melhor será que, primeiramente, nos reconciliemos com os nossos adversários e depois, somente depois, voltemos nossas súplicas a Deus. O segredo que abre as portas do céu para nós é o mesmo que abre a porta do nosso coração fechado pelo nosso ressentimento. Olha que bonito isso, né? Os canais que eu abro com Deus, né? Abrir com um ser superior, eles ficam, né? A gente fica encoberto quando nós estamos dotados, tá certo? De raiva, de rancor. Então, a gente precisa, né, baixar a nossa. Melhor será que primeiramente nos reconciliamos, baixar a nossa guarda. Nós devemos fazer isso. Quem tem a coragem de perdoar, oferece um presente a si mesmo, pois se livra do veneno que mágoas, culpas e ódios produzem. Quem tem a coragem de perdoar, oferece um presente a si mesmo, pois se livra do veneno que mágoas, culpas e ódios produzem. Eu falo desses sentimentos, mágoas, né? O anti-perdão. Na segunda-feira a gente comenta isso muito, porque ele tem uma ação muito forte no nosso corpo físico e nos traz doença. O rancor, o ódio,
ele se instala no nosso perispírito de uma tal forma que... Oi? Descolou aqui. Está tão calor que descolou aqui a cola aqui. Ele se instala de tal forma no nosso corpo físico, no nosso perispírito, que ele vai atuar aonde? No corpo físico. E transfere esse rancor, transfere em forma de doença. Pontos negros se transferem para o nosso corpo físico. São os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, além de nos fazer, mexer com a nossa moral, nos prejudica diretamente nas condições físicas, nas condições que nós precisamos para ter um corpo perfeito. Um dos grandes, gente, eu vou falar algo aqui que é bem complicado. O câncer, ele é oriundo do ódio. Se você não perdoa, se você cria, você vai alimentando, as células, vai alimentando o seu perispírito com aquela raiva que uma hora ele vai jogar para o seu espírito. E essa raiva, muitas das vezes, já vem antes mesmo de nós encarnarmos. A gente vem com um sentimento e nós, ao encarnarmos, a gente já vem instalado com a doença. Porque numa vida passada eu sofri, eu passei ali um processo forte, crítico. E eu ainda trago essa remanescência de vidas passadas, e ele está ali. E ele precisa fazer o quê? Expurgar. Ele precisa... que eu não posso ficar com aquilo, eu tenho que expurgar. E é quando a gente é afetado por uma doença grave, Quando eu exerço, quando eu começo a perdoar, quando eu começo a ter atitudes diferentes, o que eu faço? Eu amenizo, eu suavizo aquela situação que está instalada com o meu amor, com os meus bons pensamentos. Mesmo que eu tiver que passar e ele explodir, para o meu corpo físico, talvez eu consiga absorver melhor. Eu não venha a ter problemas mais sérios daqueles que eu teria que passar. Isso é fato, gente. Pensamento. Não deixe que os ressentimentos se cristalizem no coração, a fim de que amanhã não seja preciso retirá-los na mesa de cirurgia. Olha, eu acabei de falar e estava aqui também nesse processo. Antecipe-se e faça, desde logo, a cirurgia espiritual com bisturi do perdão, removendo qualquer sombra que se aloje em sua alma. Eu estou vendo o Camolese aqui, mas hoje ele não é. Não, acho que ele está fazendo outra coisa aí, A dificuldade que oferecemos ao perdão talvez esteja no excessivo apego à ideia da importância que julgamos ter. A dificuldade que oferecemos ao perdão talvez esteja no excessivo apego à ideia da importância que julgamos ter. Eu sou muito importante. Eu sou um cidadão, de alto padrão. Eu não me envolvo. Então, tudo isso te estraga, te complica. Eu duvido, que um ser que se elogia, que se põe como ser primordial, ele tenha a capacidade de perdoar alguém. Não tem. Perdoar não é compactuar com o mal, é revidar o mal com o bem. Jamais haverá verdadeira felicidade no lar sem o exercício diário do perdão. Não tente perdoar apenas os graves equívocos dos familiares. Perdoe, sobretudo, as pequenas contrariedades e deslizes, pois são elas que arrasam a vida entre quatro paredes. Na velha canção popular, ouvimos que perdão foi feito para a gente pedir.
ousaria complementar, perdoando-me a rima imperfeita, que perdão também foi feito para a gente distribuir. A gente tem observado, tem ouvido muitos casos, pai e filho, mãe, né? Por uma briguinha à toa, deixam de se conversar, não se olham mais. Vou embora da minha casa, e o orgulho do pai, né? O pai, vai com Deus, vai embora, né? E a mãe, geralmente o coração de mãe, perdoa, não faça isso. A mãe, né, ela é maravilhosa, né? Quando a gente, né, está ali naquele sentimento que o filho talvez tenha cometido qualquer ato meio complicado, e ele fala, vou sair de casa. E você fala, vai. Eu sei que no coração, lá no íntimo, dói muito. Felizmente ainda eu não passei por isso e nem quero. Mas quando você vê um filho sair pela porta, quando você vê alguém que está indo embora por questões que não se conseguiram se perdoar um ao outro, é terrível, é gravíssimo. Eu lembro de um tio, o meu avô. Eles brigaram por questões assim, sabe, coisas mínimas. Ficaram 15 anos sem se falar um com o outro. 15. Perderam a maior oportunidade da vida deles, né? De perdoar, de se falar. Um filho, né? Então, quando ele comenta que perdoe sobretudo as pequenas contrariedades e deslizes, pois são elas que arrasam as vidas da gente dentro de 4 paredes. A gente desfaz até um casamento. Se nós não tomarmos o cuidado, né, e nos baixarmos um pouquinho, né, ao ponto de perdoar. Eu sou propenso a ter erros, sim. A minha esposa também, ela também é a mesma coisa. Ambos têm os mesmos sentimentos, podem ambos errarem. Mas o maior, eu acho que o maior exemplo, quando você tem um problema desse, é você perdoar. Né? É você te perdoa. Não sei, gente, eu acho que é algo que nós temos que pensar, né? É algo que nós temos que avaliar se vale a pena. Eu acho que vale. Eu acho que guardar sentimentos, rancor dentro dos nossos corações não vai adiantar nada. Deixar meu orgulho, vai lá para baixo, meu orgulho, não tem problema. Meu filho está indo embora, filho, volta, me perdoe, acho que eu errei. Você já pensou você num sentimento desse? Que lindo que é, que gostoso que é você poder falar isso, né? Dá um exemplo maravilhoso disso. Nós, é lógico, não precisamos chegar a esse ponto. É lógico que nós não temos que chegar a esse momento. Mas o momento do perdão, ele é importante. Eu estou aqui pensando, olhando para vocês, né? Vocês estão olhando para mim e passa 1000 coisas na cabeça da gente. Não é verdade? Aonde que eu errei, como errei, por que errei. Tá, não, eu posso pedir perdão? E pedir perdão, gente, não é só você pedir perdão. Você tem que esquecer, tem que perdoar de vez. E você não precisa estar relembrando todo. Você tem algum inimigo na vida? Ah, eu já tive. Eu tive uma pessoa que fez isso. Nossa, a pessoa foi cruel comigo. Será que eu perdoei esta pessoa com a devida coragem e de esquecer o que foi feito? Porque às vezes a gente, não, eu sou fácil de perdoar. Até aqueles que já me machucaram, nossa, já me fizeram tanto mal. Teve um tal sujeito assim, que ele foi... Você sabe detalhes do que aconteceu. Você guarda aquilo dentro de você e você lembra em qualquer momento que você ali tiver um... Será que a gente está perdoando realmente? Que perdoar é você realmente esquecer, conviver com a pessoa
olhar de frente para frente, não ter mágoas, ou a pessoa está do outro lado do mundo, não importa. Não lembrar dele com os bons momentos. Porque se eu exercer, se eu me posicionar com o meu pensamento, colocando um ódio em cima de alguém, eu estou fazendo o quê? Eu estou criando uma energia negativa que vai chegar até ele e vai me retornar. E se eu perdoar, não vamos ter esse tipo de problema. Temos um grande problema que nós chamamos na nossa doutrina de obsessores, né? Que não vou aqui agora comentar sobre isso, que nosso tempo já está finalizando. Mas quantos obsessores eu carreguei na minha vida, e carrego talvez, nas minhas vidas, melhor dizer, né? Nas minhas vidas, por não ter perdoado. E a briga se torna ferrenha, cruel, porque existem vários graus de obsessão, tá? E tem um grau de obsessão que você pode até chegar na morte daquele que está te minando, está te tirando as energias, está dominando até o seu ser, os seus pensamentos. Ele pode acabar com a tua vida num período. O que está sendo ali, né? O obsessor fantasma, vamos chamar assim, espiritual. Então, será que vale a pena nós criarmos obsessores nas nossas vidas? Eu vou criar problemas para mim. Então, quando Jesus coloca, né, se reconcilie, né, ame o seu próximo, por que será que ele coloca isso? Porque ele sabe que se nós não fizermos, a nossa vida vai se tornar complicada no futuro. Jesus, nossa, ele tinha uma luz maravilhosa, ele tinha o conhecimento dele era maravilhoso, né? Ele sabia tudo o que nós estamos passando, ele adivinhou tudo que nós passamos, que nós estamos passando, e ele falava, né? Não deixe de perdoar aquele a quem você perdoou, ame o seu próximo como a si mesmo. Eram palavras que eles nos embutiram na mente, que a gente fala hoje, né? Uma expressão fácil, para que nós aprendemos, né, realmente a entender o grande movimento, o grande ideal que ele nos passou. Tá certo? Muito bem, gente. Então, eu agradeço a vocês por ter me dado a atenção devida, né? E espero que nós todos, inclusive eu, tenha aprendido algo hoje, né? Porque sempre, cada lição dessa, todos nós aprendemos. Cada um tem o seu livre-arbítrio. Cada um sabe o que deve, por onde caminhar. Lado direito ou pelo lado esquerdo, pela porta larga ou pela porta estreita, né? Nós somos os nossos próprios dirigentes da nossa própria condição. Nós é que temos que saber o que fazer, como fazer. E eu nunca deixo de falar que a doutrina kardecista, ela nos ensinou, né, como progredir nesta vida e na vida espiritual. Ele nos ensinou e nos ensina a cada palestra, a cada dia que a gente vem aqui, a cada aula que a gente tem aqui nesta casa, né, que fala da doutrina, porque eles nos ensinam. Por que eu estou aqui? O que eu vou fazer? Por onde né? Por que tanto problema que a gente tem? Por que eu carrego tantas coisas? Por que eu tenho obsessor? Isso tudo a gente aprende, né? E quando você aprende, você tem um cuidado maior com você mesmo, porque você aumenta a campainha que você precisa ter quando você está errando. Ela toca cada vez mais alto, e hoje não vai dar isso aqui. Eu já falei com ele, ele vai tentar uma fila. Tá. Senão não vai dar. Então, a gente precisa, né? Que agora já me perdi. Realmente se aprofundar na nossa doutrina, estudar, para compreender os porquês de cada detalhe que a gente passa, tá bom? Antes que nós iniciarmos, tenho 5 minutos, gostaria primeiramente de agradecer a todos, né? Assim, eu estava conversando isso na sala de paz,
do acreditar numa casa espírita, acreditar nas pessoas que dirigem, nas pessoas que conduzem uma casa. Toda vez que nós aqui nos posicionamos para vocês, pedindo algo, uma sacolinha da criança, os mantimentos, né? Gente, vocês nos respondem prontamente. E isso não tem preço. Não tem, quando vocês colocam lá o dinheiro, põem ali, fazem se associam, dá a contribuição, é acreditar. Pode pôr, é acreditar, né, nesta casa. Então, eu tenho uma grande gratidão a todos vocês por tudo aquilo que vocês têm nos correspondido. E da nossa parte, né, do nosso carinho aqui, corresponder com o quê? Com palestra, com passe, com aquilo que a gente vai aprendendo, que é caridade, né? Retribuição. E a nossa retribuição não é dinheiro, é amor, tá certo? Muito obrigado a todos vocês, inclusive os que estão em casa. Eu costumo, nessas sacolinhas, na cesta básica, né? Na cesta básica, a gente tem recebido, né, várias cestas básicas. Tudo bem. A gente recebe vários mantimentos. Às vezes vem, né, quando vem a cesta completa, tudo bem. Quando a gente traz, sim, a gente sempre está pedindo algo que está faltando, porque às vezes a gente recebe muito de um e nada do outro, né? Então, o café é algo que está sempre faltando. A farinha, o leite em pó, o sal, o achocolatado, a sardinha, as bolachas e o fubá, tá? Gente, não é que eu estou aqui exigindo ninguém, pelo amor de Deus. Se só tiver arroz e feijão, nós vamos entregar arroz e feijão. Mas se eu puder colocar uma latinha de sardinha, né, eu posso também. Isso depende. Eu estou lá, vou comprar algo para ajudar. Então, ele está precisando de sal, então vou levar sal, estou levando farinha. É isso que eu estou pedindo, tá? Para a gente não ter muito de uma coisa e nada do outro. Para dividir, né? As pessoas que vão receber possam receber. Tem criança, tem bolacha, tem suco, tem um monte de coisa que a gente pode doar, né? E eu costumo sempre frisar a necessidade do Evangelho no lar. Tá? Não esqueçam, gente, aqueles que estão chegando pela primeira vez hoje também aqui, sejam bem-vindos à nossa casa, tá? Que vocês possam ter o prazer de saborear as boas energias que são emanadas da espiritualidade para todos nós, tá? Sejam bem-vindos. E o Evangelho no Lar é uma metodologia que a espiritualidade nos ensinou para protegermos o nosso lar. Então, a gente marca um dia por semana, um dia da semana, um horário específico, e não mais do que 15 a 20 minutos. Né? Reúne a família, ou você mesmo, abra o Evangelho, leia em voz alta, comente do que você leu, põe um copinho de água e comente, né? E faça uma oração. Essa metodologia, quem não sabe fazer, tem a lista, lá na secretaria tem um roteiro de como fazer o Evangelho no Lar. Não deixe, por quê? Ele é um bálsamo, né, energético, curativo, de proteção, né, e de manter aquilo que a gente busca na casa espírita para continuar em casa. Porque lá a gente cria muitos ruídos, e esses ruídos, eles penetram, né, nas paredes e ficam lá impregnados. Então, o Evangelho no Lar, ele queima esses miasmos, que nós chamamos, para que você tenha um lar saudável, higiênico. Quando eu falo higiênico, por quê? Você está higienizando todo o seu lar, né? Com as paredes, com as janelas e tudo mais, você está ali ventilando as energias para que a gente se sinta muito bem aonde nós vivemos, no nosso aconchego. Tá bom? Então vamos lá, pessoal.
Então vamos relaxando bem o nosso corpo físico, descruzando os nossos braços, as nossas pernas, relaxando bem o ombro, né? Fica ali rígido, então relaxa. Relaxa os nervos da face, né? Os músculos da face. Fecha os olhos. Faz um colóquio amoroso com Jesus, agradecendo por esta oportunidade abençoada de aqui estarmos. Agradecer pelas energias, pelos ensinamentos e pela experiência que nós estamos adquirindo em enfrentar os nossos problemas. Nos fortalecer para encarar as nossas pedrinhas pela frente, onde os nossos irmãos de luz, com muito carinho, já estão bem do nosso lado e estão ouvindo os nossos pensamentos de onde nós solicitamos para nós, né? Solicito para mim, eu preciso de um bom emprego, eu preciso, né, ter boas notas na escola, preciso evoluir nos meus estudos, eu preciso me fortalecer nas minhas dificuldades, qual seja a minha necessidade. Este é o momento onde, com muito carinho, esses irmãos levam até o nosso Pai as nossas súplicas. E com certeza elas são ouvidas porque saem do nosso coração. Nos envolvemos nesse instante numa corrente de luz muito forte, muito bonita, irradiante. E vamos conduzir esta luz até os nossos parentes, irmãos, tias, avós, que não puderam estar presentes, que nós possamos iluminá-los, levando esses fluidos que estão sendo colocados em nossas mãos, em nossos corações, para dividir com aqueles que não têm esta oportunidade de aqui estar. Vamos vibrar por aqueles que estão nos hospitais, nas salas de cirurgia, nos lugares lá que estão se recuperando, para que consigam melhorar, consigam a cura, consigam a paz. Vibrar pelas creches, pelos asilos, pelos orfanatos. Vibrar pelos andarilhos, né? Muitos dos quais se perdem nas ruas. Vibrar para que eles possam ter uma condição de se reencontrarem. Vibrar por aqueles que se encontram nos cárceres, que possam se arrepender do ato que tenha cometido. E nós também podemos vibrar pela nossa rua, pelos nossos vizinhos, vibrar pelo nosso bairro, porque esta corrente que aqui conduzimos de amor, nós iremos, né, levar esta luz para que ela se fortaleça junto aos nossos irmãos que lá se encontram. Vibraremos também pelo nosso bairro, pela nossa cidade, pelo nosso país, Brasil. Vibrar pelo planeta, vibrar pelos dirigentes de cada país, para que eles consigam encontrar a paz, consigam se reconciliar, se perdoarem uns aos outros, que este sentimento que se faz muito importante dentro de uma casa espírita, através das nossas vibrações, que cheguem aos 4 cantos do nosso planeta. E assim, Pai, com muito carinho, nós nos ajoelhamos a Teus pés para dizer-te: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles a quem tenhamos ofendido. Não deixes, Pai, cair em tentações, mas livra-nos de todos os males, que assim seja. Graças a Deus.
Então, com muito carinho, vamos receber o nosso palestrante Wagner, que trará com certeza palavras do nosso Evangelho, que irá nos fortalecer em mais esta oportunidade. Eu desejo a todos vocês um bom retorno para as vossas casas e que saiam daqui bem melhores do que chegaram e que possam, ao chegar nas vossas casas, abraçarem ali, a esposa, o filho, tio, divide o que vocês acabaram de receber aqui. Um beijo no coração de todos vocês. Boa noite a todos. Uma boa palestra, meu caramba. Você faz assim para mim? Obrigado. Minhas irmãs, meus irmãos em Jesus Cristo, muito boa noite. Que cada um de nós se sinta envolvido pelo Mestre Jesus Cristo no calor do seu amor, na luz da sua paz, e que todos permitamos do fundo do coração que Ele seja para nós o caminho, a verdade e a vida. Nada é por acaso, O Aidar abordou hoje, durante o estudo, exatamente a questão do perdão. E ele encerrou a prece inicial com a oração que a gente conhece como Pai Nosso, Mas a referência verdadeira daquela oração é a oração dominical. E é dominical porque ela vem de Dominus. Não é domingo, É Dominus. Dominus é o Senhor. Então é a oração do Senhor, que é aquilo que a gente chama de Pai Nosso. Não vou me estender porque o tempo é curto para abordar o que a gente precisa abordar aqui agora, que é um complemento daquilo que o Aidar, como sempre com muito brilhantismo, abordou. A oração dominical tem uma frase específica em que Jesus recomenda que a gente orando a Deus, peça o seguinte: perdoa-nos as nossas ofensas, algumas traduções dizem as nossas dívidas, assim como nós também temos perdoado aos nossos ofensores ou aos nossos devedores. Essa frase, meus irmãos, ela é uma forma de Jesus lembrar a cada um de nós uma lei cósmica, uma lei universal, uma lei natural, uma lei de Deus, ligada ao dar e ao receber. Porque ninguém tem condições, ninguém pode receber mais do que aquilo que doa. Não pode, não consegue. E doar é algo que é possível àquele que tem algo em si. Para que a gente possa doar, é necessário ter algo em nós. E quanto mais a gente espera receber, mais é necessário que a gente doe, mais é necessário que a gente entregue. Eu vou ilustrar isso com um conto, uma história zen, que acho que é bastante conhecida, mas vem muito ao ponto aqui que nos interessa abordar. Conta-se que um aprendiz, um estudante, ele estava muito motivado para ter uma conversa com um grande mestre de sabedoria, um mestre que vivia no alto de uma montanha, isolado, etc. e tal, mas não isolado do mundo, Ele vivia sozinho, mas ele recebia pessoas e conversava e ensinava, Esse aluno chegou lá e o mestre o recebeu muito bem e fez com que ele se sentasse e começou a servir um chá. Então ele colocou as 2 xícaras e a xícara que ia ser utilizada pelo aluno, ele estava enchendo e o aluno não parava de falar o tempo inteiro: mestre, eu me preparei demais para poder estar aqui hoje com o senhor, estudei tudo que foi possível estudar,
a respeito da sabedoria antiga, dos grandes pensadores, de todos os historiadores, e começou a falar tudo que ele tinha estudado, para poder estar lá naquele momento preparado para conversar com o mestre. Enquanto ele falava, o mestre continuava colocando chá na xícara. E ele falando tudo que ele tinha estudado, tudo que ele tinha se preparado, etc. E o mestre colocando chá. Chegou uma hora que a xícara encheu. E o mestre não parou. A xícara vazou, transbordou, e ele continuou colocando, porque o aluno não parava de falar. Aí uma hora o aluno percebeu aquilo, parou de falar, falou: mestre, não cabe mais nada na xícara. Aí o mestre parou e falou assim: pois é, se você quer que eu te ensine alguma coisa, é necessário ter espaço dentro de você para receber conhecimento. Assim como essa xícara não tem mais condição de receber nada, está me parecendo que você também está tão cheio de conhecimento que eu não sou capaz de te oferecer nada. Tudo aquilo que a gente recebe, se a gente quer receber o perdão, estou falando de perdão, certo? Exatamente como o mestre falou na oração dominical: perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Se a gente quer receber o perdão de Deus, é necessário que a gente esvazie a xícara da nossa interioridade, perdoando no limite da nossa capacidade todos aqueles que a gente precisa perdoar. Eu tenho que doar perdão para criar dentro de mim condições necessárias de vacuidade, de espaço na minha xícara para receber o perdão de Deus. Está claro isso? Para que a gente, e Jesus falou isso em outras oportunidades, né? Tem uma passagem específica do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10. Se perdoardes aos homens as faltas que fazem contra vós, vosso Pai Celeste também perdoará os vossos pecados. Se não perdoardes aos homens, quando vos ofendem, vosso Pai Celestial também não perdoará os vossos pecados. Isso pode ser entendido de uma forma muito negativa. Mas com isso que a gente acabou de falar, dá para entender de uma forma muito positiva. Se nós não perdoamos aqueles que fazem algo contra nós, ou que a gente registra que fez algo contra nós, Deus não vai conseguir perdoar a gente, não porque Ele não queira, mas porque a nossa xícara está cheia de coisas que impedem que o perdão dele faça diferença para nós. Está claro isso? Que é exatamente o que Jesus quis dizer aqui. É exatamente o que ele fala nessa passagem. Se a gente quer receber alguma coisa, é necessário a gente ter espaço em nós para receber essa coisa. Outro exemplo bem besta: quero levar água salgada para casa, porque eu vou usar para fazer algum experimento. Se o meu experimento exige 10 copos de água salgada, eu não vou levar para o mar um dedal e sair de lá com um dedal para fazer o meu experimento em casa. Deu para entender que não dá? Um dedal cabe 1 centímetro cúbico de água do mar. Se eu vou precisar de 10 copos, eu preciso de um recipiente que caiba aquilo que eu quero receber, que são os 10 copos. Vai ter que ser, sei lá, um balde, alguma coisa desse tipo, né? Se eu precisar de muita água, eu vou precisar utilizar um container, sei lá, né? Uma piscina, milhões de litros. Por que eu estou falando isso? Porque a nossa capacidade de receber o perdão de Deus está conectada com a nossa capacidade de recepção, e a nossa capacidade de recepção se alarga, se amplia com o nosso ato de doar, de entregar. Quanto mais a gente perdoa, mais a gente abre espaço em nós para receber o perdão de Deus.
É preciso esvaziar, é como se fosse, nos esvaziar da nossa capacidade de perdoar o próximo, para criar em nós as condições necessárias para que Deus, que está sempre disponível para fazer isso, está claro isso? Ele está sempre disponível para fazer isso. Ele está sempre doando, para que Deus possa realizar a vontade dele, que é entregar aquilo que a gente precisa. No caso, estamos falando de perdão, mas isso vale para tudo, tá, gente? Isso vale para tudo. A nossa capacidade de receber se amplia, se expande, na medida em que a gente entrega, na medida em que a gente se doa. Uma coisa importante de lembrar, só para lembrar, um conceito fundamental. Deus é a plenitude absoluta. Como plenitude absoluta, a Deus não falta coisa alguma. Está claro isso? Deus não tem falta de nada. Não há nada que a gente possa fazer ou intentar fazer que entregue para Deus algo que Ele não tenha. Porque Ele é plenitude absoluta, Ele é pleno, Ele é completo, Ele é absoluto, em todos os aspectos. Eu, criatura, não consigo dar para Deus nada, absolutamente nada, que o complete, que o complemente, porque Ele é pleno, Ele é completo. As piscinas de Deus estão repletas, estão completas, não há um espaço mínimo para Deus receber o que quer que seja, de quem quer que seja, de qualquer criatura. Eu, a Aidar, todo mundo aqui, o Papa, nada, ninguém pode entregar algo para Deus, porque em Deus não há vacância, em Deus não há espaço, em Deus não há falta. Ele é plenitude, Ele é absoluta plenitude. E como plenitude, Ele entrega o tempo inteiro. O tempo inteiro Ele está dando algo que aqueles que Ele ama, que é a humanidade inteira, aliás, a criação inteira, precisa. O tempo inteiro Ele está criando um fluxo de doações permanentes em benefício daqueles que Ele criou. Todos. Está claro? Todos os seres humanos, encarnados e desencarnados, todos os animais, todas as plantas, todos os minerais, tudo o que Ele criou é objeto da solicitude dele permanente, em tempo integral. Tudo o que todos precisam, Ele entrega o tempo inteiro. Qual é a diferença? A diferença é que alguns estão com a sua xícara vazia, de terem entregado tanto, de terem se doado tanto, de terem dado de si, e têm condições de receber e aproveitar aquilo que Deus entrega. E Ele entrega sem fazer nenhum tipo de juízo. Essa é uma coisa interessante de lembrar. Eu sempre falo isso, é para a gente sempre se lembrar. Deus não tem torneirinha. Deus não tem dose. Deus não controla nada. Tudo que Ele fornece é como Ele, pleno, completo, total, absoluto, sem medida. O que define aquilo que a gente vai receber é a nossa capacidade de aproveitar. É o tamanho da nossa xícara. E a minha xícara pode estar cheia de ódio, de raiva, de intenção de vingança. Tudo isso enche a nossa xícara, a ponto de não haver em nós espaço para receber as dádivas que Deus tem para entregar. Aliás, dádiva é o nome certo, porque é dado. Dado quer dizer que não é condicionado, é dado, é entregue, não há condição. Ele entrega para mim o que eu preciso, como Ele entrega para todos os seres humanos do mundo, do planeta, do universo. Aquilo que eu preciso está à minha disposição, proveniente de Deus, o tempo inteiro.
É a minha capacidade de receber e absorver que define o quanto eu consigo receber. Está claro? É outra visão, né? É outra perspectiva. Deus não está lá com um caderninho, com um tablet, com um celular, com uma conta corrente, dizendo: o Wagner hoje ele fez uma boa ação, vou dar 3 centímetros cúbicos de bênção para ele. Mas hoje ele não fez, eu vou dar só 1 centímetro. Não há torneira, não há contenção. Tudo que a gente precisa, e Ele sabe o que a gente precisa, Jesus disse isso. O Pai sabe muito bem aquilo que vós precisais, muito antes dele o pedirdes. Mesmo que a gente não peça, Ele sabe o que a gente precisa. E como o Pai que é, Ele entrega. Se a gente vai conseguir aproveitar isso ou não, é uma outra questão. A minha capacidade de receber é significativa, então eu vou receber aquilo que Ele está entregando. Se a minha capacidade for pequena, eu vou receber muito pouco, e pouco efeito vai ter aquelas bênçãos, aquelas dádivas que Deus está entregando. Uma pessoa que é má, uma pessoa que é cruel, uma pessoa que pratica o mal, está sempre com a sua xícara cheia, repleta, ódio, intenção de vingança, tudo aquilo que a gente falou, vontade de fazer o mal, tudo isso bloqueia a possibilidade de ação de Deus em relação às pessoas. Não é que Deus não quer dar, Ele está dando, sem parar, mas a pessoa é que não consegue receber, porque está com a sua capacidade obstruída em função de fazer o mal. Começa a fazer o bem, começa a realizar a caridade, começa a amar aqueles com quem se convive em todos os reinos da natureza, todos, animais, plantas, minerais, tudo. Começa a amar e vai criar espaço dentro de si para receber as dádivas de Deus. E essas dádivas vão começar a fazer efeito. Então, se a gente não está tendo acesso àquilo que a gente acredita que a gente precisa, não é porque Deus está se negando a entregar, é porque nós é que não estamos capacitados a receber. É para pensar nisso, gente. É muito importante a gente pensar nisso, tá? Jesus, quando fala a respeito da entrega, a respeito do doar, etc. e tal, ele compara, né? E lembra que para que a gente possa receber é necessário entregar, é necessário doar. Na oração dominical, a palavra que é utilizada é perdoar, não é isso? Perdoar. A palavra perdoar, é muito interessante isso, né? A palavra perdoar é uma palavra em português que é composta de um prefixo per, mais uma outra palavra que vem depois. Qual que é? Doar. O que é doar? Dar, entregar. Sabe como é que é em italiano? Perdoar é perdonare. Adivinha? Per como prefixo e donare como complemento. Donare, o que é em italiano? Doar, entregar, dar. Em inglês a palavra é forgive. Prefixo for, complemento give. O que é give em inglês? Dar, entregar, doar. Em alemão é a mesma coisa. A palavra em alemão eu não sei se eu coloquei aqui. Sim, vergeben. Eu não sei se a pronúncia é essa. Alguém sabe de alemão aí pode até corrigir. Vergeben. Mas é outra vez, prefixo ver e geben. Geben, adivinha? Dar, entregar. Em todas as línguas, a palavra perdoar é a mesma coisa. É sempre doar e um prefixo. Per, ver, em alemão, for, em inglês. E esse prefixo, sabe o que quer dizer? Plenamente. Integralmente. Totalmente. Absolutamente. Então, quem perdoa, doa, entrega, dá, em totalidade.
talvez eu possa dar para uma pessoa a chave do meu carro, o meu celular que está aqui, né? Talvez eu possa dar minha roupa. Quando eu não tiver nem roupa para dar, o que falta para eu dar para uma pessoa? Só falta uma coisa: eu mesmo. Me doar, me entregar, me expor àquela pessoa, que aqui no caso, como a gente está falando de perdão, é alguém que fez algo contra nós. Então aquele que perdoa se entrega totalmente ao objeto da necessidade de perdão, que é o outro que fez algo contra nós. Perdoar é se entregar plenamente para o outro, é se deixar por absoluta vontade, em função do próprio livre-arbítrio, deixar a si próprio nas mãos do outro, para não ter com esse outro nenhum tipo de resquício de contenda, de pensamento negativo. Eu nem estou aqui, eu me entreguei tanto para aquela pessoa que fez algo para mim, que eu nem sou dono de mim. Não pode restar em mim, portanto, nenhum tipo de sentimento negativo. Não tem uma gota na minha xícara. A minha xícara está absolutamente vazia. Um exemplo, também de uma história zen, famosa, mas que exemplifica bem isso. Conta-se que dois monges, dois religiosos, budistas, não interessa na verdade a religião, mas eles eram monges zen, portanto eram budistas. Eles iam por um caminho ao lado de um rio e precisavam atravessar para o outro lado do rio. Ambos sabiam que o rio tinha um ponto dele em que era mais raso e que permitia que fosse feita a travessia a pé sem riscos, né? Chegando nesse ponto, eles encontraram uma mulher, uma jovem mulher, muito bonita. E a jovem se dirigiu aos dois, pedindo por favor que a ajudassem a atravessar o rio, porque ela tinha medo da correnteza, não sabia nadar. Se a correnteza derrubasse, ela iria ser levada para o lado mais fundo do rio e certamente pereceria. Tinha os dois monges, né? O monge 1 e o monge 2. O monge 2, ficou quieto, não falou nada. O monge 2 falou: não tem problema, vamos lá. Eu vou me agachar, a senhora sobe aqui no meu ombro e eu a levo através da parte rasa do rio até a outra ponta. Na outra ponta a senhora desce e segue seu caminho. E foi o que ele fez. Se agachou, a mulher subiu no ombro dele. Ele atravessou o rio, né? O monge 2, monge 1 atrás dele. Chegou do outro lado, ele se agachou. A bonita jovem desceu, agradeceu imensamente, etc e tal, e foi para um lado no rio e eles foram para o outro lado. Andando os dois, o monge 2 percebeu que o monge 1 estava muito quieto, e parecia inquieto também, nervoso, né? Estava bem alterado. Aí o monge perguntou: meu irmão, qual é o seu problema? Você está com algum problema? Alguma coisa está te incomodando? E o monge 1 falou assim: meu irmão, nós somos religiosos, você sabe, fizemos votos. Nos nossos votos, nós nos comprometemos a nunca chegar perto de uma mulher. Você não só chegou perto, como carregou ela nos ombros. Você rompeu seus votos. Como é que você pode se sentir bem? Eu não consigo entender. Muito nervoso. Aí o monge 2 virou para ele e falou assim: meu irmão, eu deixei a mulher nesta margem do rio depois que nós atravessamos o rio. Eu deixei ela lá. Ela se foi. Quem está carregando a mulher até agora é você. Perceba, gente. Aquilo que a gente tem de restrição em relação ao próximo, a raiva que a gente tem, os sentimentos negativos que a gente nutre, são coisas que a gente leva com a gente e que funcionam como um peso
um peso terrível, que a gente adiciona aquilo que a gente tem que levar na vida. Os nossos desentendimentos com as pessoas são como se a gente carregasse as pessoas com a gente o tempo inteiro. A gente não se liberta delas. A gente as prende conosco. E porque a gente as prende conosco, as carrega conosco, nós começamos a sentir os efeitos do peso adicional. O que acontece se você carregar 20 quilos nas costas durante 5 dias? Você vai ficar bem das costas? É lógico que não. Na primeira hora já vai estar, já vai estar inclinando. Aí vai começar a dar lordose, bico de papagaio, um monte de problema em função do peso adicional que a gente está carregando. Carregar raiva, carregar o rancor, carregar o mal querer, a quem quer que seja, pelo motivo que seja, que nos fizeram, é exatamente não se libertar daquele peso. O perdão é libertação. Quem perdoa e se entrega ao outro completamente, se doa totalmente ao outro, não tem que carregar nada. Está livre, liberto, absolutamente pleno para ter condições de receber de Deus tudo o que Deus tem para oferecer. O que Ele tem para oferecer, gente? Tudo, absolutamente tudo, porque Ele é dono de tudo, Ele é o detentor de tudo. Não há nada que não esteja ao alcance dele para nos favorecer. Quanto mais a gente se doa em favor dos outros, mais a gente se libera espaço em nós para receber aquilo que Deus tem para oferecer. Quanto mais a gente se doa ao próximo, mais a gente se liberta. Quer ver uma coisa interessante? E essa eu acredito que vocês não tenham consciência muito clara. A palavra que Jesus usou, todo mundo sabe que os evangelhos foram escritos em grego, né? Os evangelhos originais foram escritos em grego. Então, a oração dominical está lá no evangelho de Mateus. Aquela oração foi escrita originalmente em grego. E pasme, a palavra que Jesus usou nessa frase, perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, não foi perdoa. Essa é interessante. Não foi perdoa. Muito embora o sentido seja esse. Não há nenhum erro clamoroso de tradução. Mas se você vai no original grego, a palavra utilizada naquela ocasião foi afie-me. E afie-me em grego perdi aqui. Sim. A palavra afie-me em grego, ela é traduzida para o latim. Foi a primeira tradução que foi feita dos originais gregos, foi para o latim. E por isso que eu vou falar a primeira tradução do que a tradução direta do grego. A tradução de afie-me em grego é demitere em latim. O que será que é demitere? É isso mesmo. Demitir. Mandar embora. Dispensar. Deixar ir. Jesus está recomendando que a gente deixe a mulher do outro lado do rio. Deixa aí. Deixa as preocupações, deixa as más intenções, deixa os pensamentos negativos, deixa que vão, liberta, deixa aí, não segura nada, não retenha. O reter cria dentro de nós falta de espaço para receber aquilo que a gente precisa.
incluindo o tal do perdão de Deus. Incluindo o tal do perdão de Deus. Então, nas palavras de Jesus, é necessário que a gente não fique com nada daqueles que nos ofenderam, que nos magoaram, que fizeram contra nós o que quer que seja. Na verdade, é necessário não se ofender. Porque se a gente não se ofende na origem, se a gente não registra ofensa na origem, a gente não carrega nada, liberta por osmose, por pura consequência. Quer ver um exemplo? Perguntaram para Mahatma Gandhi, né, o grande Gandhi, lá da Índia, se ele perdoava as pessoas que, os inimigos dele, ele tinha muitos, né, em função das suas posições, se ele perdoava os inimigos dele que tinham feito tanto mal para ele. E ele disse que não, que ele não perdoava, porque nunca na vida dele alguém o ofendeu. Cheio de inimigo. Nenhum deles nunca ofendeu? Com certeza. Só que ele não registrou a ofensa. Ele não carregou. Ele não se sobrecarregou com o mal que fizeram a ele. O que Jesus está dizendo aqui é: dispensa, deixa aí, não segura. Não segura. O Edgar citou com muita precisão a questão do Antigo Testamento. No Antigo Testamento, a justiça era olho por olho, dente por dente, não é? O que significa? Aquilo que me fizerem de mal, eu vou devolver para ele na mesma moeda. E está lá no Antigo Testamento que era isso que Moisés incentivava. É isso. Se o cara chegou para você numa briga, arrancou um olho teu, você vai lá e arranca o olho dele e está tudo certo. Não está. Ele me arrancar o olho foi um mal que ele me fez. Eu arrancar o olho dele é outro mal que eu estou fazendo. São 2 males, não é 0 mal. Está claro isso? São 2 males. O mundo ficou duplamente pior. Os religiosos, de uma forma geral, apregoam que a gente deve perdoar aqueles que nos ofendem. Se a gente tem que perdoar aqueles que nos ofendem, é porque a gente registrou ofensa, não é? E se a gente registrou ofensa, já está aqui no ombro, já está criando problema, já, né? Estamos longe do Gandhi, que não registrou ofensa. O ensinamento do Cristo é: não registre, deixa ir, deixa passar. Seja feliz sem registrar a ofensa, sem saber que você foi ofendido e tratando o outro como se você, exatamente como a Aidar falou, não tivesse sido ofendido. É isso. No fim das contas, perdoar é não ser ofendido. Porque ser ofendido ou não ser ofendido é uma postura pessoal. Está claro? Eu é que me sinto ofendido ou não. Aliás, a palavra ofender era usada bastante no reflexivo. Nossa, eu me ofendi tanto com aquilo que ela falou. Você se ofendeu. Foi você que ofendeu a você mesmo. Não foi ela. Ela falou. Quem se ofendeu foi você. Você ofendeu a si próprio. Se ofendeu. Para. Não registra. Que a gente vai ser feliz. Tá bom? Vamos fazer o encerramento então? Agradecendo ao nosso Mestre Jesus Cristo a possibilidade de estarmos aqui em mais uma ocasião, tratando das coisas que Ele ensinou, de tudo aquilo que Ele trouxe através do seu Evangelho de amor e de realização da plenitude do ser humano. Mestre amado, que os nossos corações estejam receptivos a tudo aquilo que se consignou no teu Evangelho, as tuas palavras, os teus exemplos e tudo que temos recebido de ti e dos teus espíritos de luz, através da doutrina espírita que nos explica, nos faz pensar e nos faz melhorar.
que tenhamos condições aqui e agora e daqui para frente de trabalhar em nós essa questão do perdão como realmente um exercício de cristianização, de evolução superior, de transformação do nosso ser, um ser melhor, um ser mais evoluído. Muito obrigado, Senhor, que assim seja, graças a Deus. Obrigado, meus irmãos, Deus nos abençoe. Obrigado.